Boa tarde, prazer estar com vocês aqui para compartilharmos um pouquinho mais da palavra de Deus que Ele tem colocado em nossos corações com grande alegria, né? Sempre inspirada por algo que a gente ouve ao sair da cama. E é incrível como o Espírito Santo fala comigo assim que eu abro os olhos, né? Que a gente começa a usar os nossos sentidos. Sempre vem algo ao nosso coração e eu costumo falar para vocês daquilo que eu vivo, das coisas que acontecem com a gente, e realmente hoje também não foi diferente, né? E quando nós saímos da cama, ele falava sobre loucura. E essa é uma palavra que de vez em quando a gente ouve, né? Ah, você é louca, você é maluca. Isso daí eu ouvi quase que a minha vida toda. Deixa de ser doida. Mas pelo nosso jeito extrovertido, a nossa maneira de ser, a nossa maneira engraçada, como eu digo, né? Muitas vezes eu brinco quando me chamam de princesa e eu falo que eu sou uma princesa que chego a pé e ainda tropeço. Ou às vezes chego de chinelo e ainda tropeço, né? E às vezes a gente se atrapalha um pouquinho nas coisas. Eu estou me acostumando ainda a usar a tecnologia para divulgarmos a palavra de Deus, mas a verdade é que hoje nós temos uma grande ferramenta ao nosso dispor. E eu fico imaginando, né, como era no tempo de Jesus, de forma assim sobrenatural, maravilhosa, milagrosa, quando eles não tinham tecnologia nenhuma, eles não tinham ferramentas como nós temos hoje, e eles faziam milagres, eles alcançaram nações, eles chegaram ao mundo inteiro sem ter, né, uma internet, sem ter um computador, sem ter um celular. E hoje, principalmente, nós estamos no Brasil, um país onde nós temos toda a liberdade para pregar o evangelho, e muitas vezes nós não aproveitamos essas ferramentas e nós não usamos dessa liberdade que Deus tem nos dado, né? E há pouco tempo veio isso ao nosso coração. Nós começamos ano passado fazendo umas lives em lugares abertos, né? Em áreas de natureza, e é um lugar que eu gosto muito. Se Deus permitir, nós voltaremos. Por algumas questões pessoais, nós tivemos que parar. Então nós temos feito muito dentro de casa, mas assim que for possível estaremos novamente, né, em áreas abertas, em praias, em lugares de árvores, de vegetação, de animais, até porque é um lugar que eu gosto muito. Mas não é por isso, não é pelo fato de nós não podermos estar lá que a gente vai deixar de compartilhar com a palavra de Deus. E depois que nós descobrimos aqui o Instagram, então tudo ficou um pouco mais fácil, né? Porque é uma ferramenta boa, é fácil de usar. Eu pensava que fosse mais difícil, no entanto, nós temos aqui visto que não é complicado. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa questão da palavra de Deus, né, sobre a loucura. Eu começo fazendo uma pergunta para você: você é louco? Nós não gostamos de ser chamados de louco, de maluco, né? Mas o interessante é que quando a gente volta para a palavra de Deus, isso não é tão ruim assim. E esses dias eu meditava em alguns textos da palavra de Deus e hoje vieram alguns novamente ao meu coração. Vou estar compartilhando com vocês. Louco, você é louco? Vamos pensar um pouquinho dentro da palavra de Deus, se nós somos loucos ou não. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo de 18 a 20. E diz assim a palavra de Deus para nós, né? Não se enganem, se algum de vós pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua astúcia. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês
e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Interessante, né? Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Há poucos dias nós estávamos falando sobre a dualidade do reino de Deus, né? Que são pensamentos que parece que se contradizem. E aqui é mais uma dualidade, mais um paradoxo. Se alguém quiser ser sábio, tem que se tornar louco para que de fato possa ser sábio. Mas o que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Quando a gente olha para a vida de Paulo, ele é uma inspiração para todos nós. Eu admiro muito um homem culto, um homem versado, um homem com uma inteligência fenomenal. E a gente quer distinguir um pouquinho, né, de inteligência e de sabedoria. Muitas pessoas são inteligentes, têm conhecimento, mas não são sábios. E algumas pessoas que têm sabedoria não têm conhecimento. A gente vê isso muito fácil em pessoas humildes, pessoas simples, né, que não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram alcance, não puderam usufruir dessa oportunidade de ter conhecimento, mas são pessoas que passam uma sabedoria tremenda para a gente, né? E aí vem os ditos populares, as coisas com uma profundidade enorme e que muitas vezes vêm das pessoas simples. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele fala que a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Porque o homem, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de criar, de desenvolver algo, porque o homem também tem essa capacidade. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem essa capacidade de criar. Deus cria, sustenta e dirige todas as coisas, segundo um teólogo inglês. Se Deus cria, o homem também feito à imagem e semelhança de Deus tem essa capacidade de criar. O homem é muito inteligente, o homem é muito capaz. E a ciência, a tecnologia tem levado o homem cada vez mais a níveis assustadores, né? A ponto de hoje, por exemplo, através da nanotecnologia, a gente ter uma Bíblia, né? Em chips minúsculos, né, que só podem ser vistos com um microscópio. Então, um chip tão minúsculo contendo inúmeras informações, né? Então, através aí da nanotecnologia. Então, o homem tem chegado a níveis altíssimos, né? Mas ao invés do homem evoluir na sua sabedoria, o homem tem se tornado cada vez mais ignorante com relação à verdadeira sabedoria de Deus, porque às vezes parece quanto mais sabe, quanto mais entende, quanto mais aprende, mais longe de Deus o homem fica, né? Porque ele se torna muitas vezes como um animal irracional, principalmente por não ter sentimento. E essa era da tecnologia que nós estamos vivendo, parece que viver os conceitos, os preceitos de Deus, viver o amor principalmente, é coisa de outro mundo. E parece que nós somos loucos e que nós somos os ETs, porque a gente ainda procura viver essa realidade, essa vontade de Deus em nossas vidas, né, do amor. E a Bíblia diz que no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quando a gente pensa em iniquidade, né? O que é essa palavra? Iniquidade é pecado, iniquidade é transgredir a lei, iniquidade é tudo aquilo que o homem faz que contraria a vontade de Deus. E muitas vezes, nos tempos que nós temos vivido, nós temos visto o homem usar da sua sabedoria, usando a tecnologia, manuseando, né? Manipulando a tecnologia, não para o benefício do próximo, mas para prejudicar o seu semelhante. Então, esse é um exemplo clássico de como nós vemos dessa forma assim, a sabedoria do homem sendo loucura diante de Deus, porque Deus não capacitou, não dotou o homem de uma sabedoria para que o homem prejudicasse o seu semelhante. Mas Deus deu sabedoria ao homem para que o homem pudesse usar dessa sabedoria em favor da humanidade. A verdade é que realmente muitos usam essa tecnologia a favor da humanidade, né? Mas uma grande parte tem usado para o mal.
Então a palavra de Deus vai falar no versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas estutícias dele, nas loucuras dele, e nas loucuras, nas tolices. E tem um salmo que diz o tolo no seu coração, diz o nécio, né? O louco desse mundo, segundo os conceitos do mundo, não há Deus, não existe Deus. Porque eles vão vivendo de tal forma que parece que Deus é um serzinho qualquer que não sabe de nada, não entende de nada, e eles vão agindo como verdadeiros animais, né? São sábios aos seus próprios olhos, mas eles são como animais irracionais diante de Deus. Então nós vemos que há uma oposição entre loucura e sabedoria aos olhos de Deus e mediante a palavra de Deus. 1 Coríntios, né, como nós vimos aí, fala sobre isso e diz que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como eles são fúteis. Tem gente que passa o dia inteiro arquitetando, planejando coisas mais para fazer, né, maldade com seu semelhante através da sabedoria que Deus lhe deu, né? Os grandes traficantes, os grandes homens envolvidos aí na criminalidade não são homens comuns, são homens inteligentes. A gente sabe de um criador de uma facção famosa, nós não vamos mencionar aqui, né? Mas uma facção criminosa que é um homem inteligentíssimo, e é por isso que ele montou uma sociedade organizada para realizar o mal, para levar outros também a caírem nas suas teias, que são as teias do mal. Então muitos, ao invés de usar a sabedoria, o conhecimento, tudo que vem da parte de Deus para a humanidade, para o bem, eles usam para o mal. 1 Coríntios 1, nós vamos ler a partir também do versículo 18. 1 Coríntios 1, a gente está um pouquinho enrolado aqui, né? 1 Coríntios 1, vamos ver lá. A gente vai se acostumando, né, ao jogo que tem à nossa disposição. 1 Coríntios 1, 18 vai nos dizer assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria, porém nós pregamos a Cristo e este crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Olha que interessante isso que nós estamos acabando de ler, né? O apóstolo Paulo falando então sobre desse paradoxo também. Eu amo esse versículo último que nós acabamos de ver, né? Que nos diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Olha só, dois paradoxos, duas coisas opostas, fraqueza e força. E ele fala, né, que a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E o homem ainda insiste em se achar o tal. O homem ainda insiste em se mostrar grande.
O homem ainda insiste em querer demonstrar poder, força, grandeza, mas o homem não é nada diante de Deus, né? A sabedoria do homem, mais uma vez dizendo aqui, não é nada diante da sabedoria de Deus. E ele menciona alguns tipos de pessoas, né? Que nós vamos pensar um pouquinho sobre elas. Paulo, ele era considerado também um cidadão romano, mas era judeu, né? Era descendente de judeus, mas tinha cidadania romana. Então nós vamos pensar sobre os romanos, os judeus, os gregos e os gentios. Então, segundo o que nos diz a palavra, né? Os romanos, e Paulo, ele procura encaixar a sua pregação dentro dos povos ali com os quais ele se relacionava. E Paulo era um homem muito inteligente, então ele usava da sua pregação para alcançar todos os tipos de pessoa. E eu chamo Paulo de um grande estrategista, um missionário muito estrategista, porque ele sabia como chegar, ele sabia o que usar, ele sabia de que maneira levar o evangelho para as várias pessoas, para as várias etnias com as quais ele convivia, ali onde ele estava plantado, né? E ele sempre arrumava um meio, dentro da cultura da pessoa com quem ele estava falando, ele colocar, ele inserir e ele compartilhar do evangelho de Cristo. Se a gente for olhar aqui para a história dos romanos, os romanos, a preocupação deles era com a questão política, com a questão econômica e com domínio territorial. Era um povo que vivia as suas conquistas de terra, né? E eles viviam em função disso, desse controle, né? E a preocupação dos romanos quando Jesus veio é porque eles imaginavam que Jesus fosse um líder político, né? E os romanos consideravam Jesus um subversivo, né? Os romanos consideravam Jesus uma ameaça para eles também, porque na época que Jesus nasceu, os judeus estavam sob o domínio de Roma, então Jesus ele era uma ameaça. Interessante a gente notar hoje que muitas vezes, por nós sermos servos de Jesus, nós somos uma ameaça onde nós chegamos. Eu tô assim para ver ainda um lugar onde não tenha chegado, onde a gente começa a se envolver, começa a desenvolver algo e pouco tempo depois a gente já tem algumas coisas, situações que se levantam contra, porque a gente acaba sendo ameaça, não porque a gente quer, mas porque nós viemos para cumprir um propósito de Deus. Na verdade, Jesus ele sofreu essas retaliações porque ele veio com um propósito específico, mas ele feriu essas pessoas no sentido de contrariar as noções, os conceitos, aquilo que elas tinham como certo, como correto, né? E eles pensavam algo totalmente diferente a respeito do verdadeiro propósito de Jesus aqui nessa terra. Porque Jesus não veio com um propósito político, apesar de exercer uma liderança. Jesus não veio com o propósito de dominar coisas na terra, até porque ele era o Senhor, ele era o rei, ele era o dono de tudo, né? Mas ele não veio para demonstrar esse domínio, esse governo, esse poder, né? Jesus não veio como líder político, ele não veio para reinar humanamente. As pessoas não entenderam isso. Jesus veio, na verdade, a fim de estabelecer um reino no coração humano. Mas como ele era homem também, ele despertou a aversão, ele despertou a contrariedade, ele despertou a ira e a revolta de seres humanos que não entenderam o propósito dele aqui, né? E Jesus veio para revelar, para manifestar ao mundo a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria humana. Os romanos eram inteligentes, os romanos tinham uma cultura incrível, né? Mas eles consideravam Jesus também como um subversivo, como um rebelde.
Nós vemos em vários textos, em várias ocasiões, Paulo ali se direcionando aos judeus, e a característica principal dos judeus, né, os judeus eram monoteístas, eles acreditavam num só Deus. Mas assim como o povo viveu no passado, vendo, vivendo, desfrutando dos sinais, dos milagres de Deus, os judeus precisavam de sinais para acreditarem na manifestação do poder de Deus. O interessante é que quando Jesus manifestou alguns sinais no meio dos judeus, ele foi criticado porque ele curou no sábado, e para os judeus, né, o sábado era sagrado. Então Jesus estava ali infringindo uma lei. E em diversas ocasiões os judeus, né, sendo adeptos do judaísmo, seguidores de um único Deus, monoteístas, eles contrariaram também as suas opiniões a respeito do que eles esperavam de Jesus e sempre procuravam pegar Jesus em alguma situação que pudesse dizer assim, ele está infringindo a nossa lei, então ele merece ser punido porque ele está errando em algum ponto da lei. Nós vemos os gregos, né? Os gregos eram um povo místico, era um povo que buscava muito conhecimento, buscava sabedoria. Os gregos eram politeístas, eles tinham vários deuses, eles adoravam vários deuses. Certa ocasião, quando Paulo foi pregar para os gregos, ele foi num lugar chamado de Panteão, que era a casa de todos os deuses. E ali tinha um altar erguido para todos os deuses que se pudesse imaginar. E o interessante é que ali Paulo encontra um altar erguido e tinha uma inscrição debaixo daquele altar, ao Deus desconhecido. Ou seja, a preocupação deles em não entristecer ou desagradar todos os deuses era tamanha, a ponto deles fazerem um altar e que se por acaso eles viessem, né, a deixar de adorar algum Deus, ali estava um altar ao Deus desconhecido. E Paulo então usa esse gancho aí daquele altar do Deus desconhecido para dizer para aquele povo que esse Deus que vocês adoram e não conhecem é o Deus que eu estou anunciando. Então por isso é que nós falamos que o apóstolo Paulo, ele era um grande estrategista, então ele procurava conhecer a cultura, ele procurava se informar, ele procurava estar por dentro do pensamento, da cultura, né? Do conhecimento do povo ali ao qual ele estava se dirigindo, para que ele pudesse introduzir o evangelho de Cristo. E eu tenho certeza que muitas vezes Paulo deve ter sido chamado de louco, porque ele fala muito sobre essa questão da loucura, né? E o que nós podemos ver na Bíblia? Ele fala que a palavra da cruz é loucura, né? A palavra da cruz é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Aí surge então uma outra etnia que são os gentios. Geralmente, né, os que não faziam parte do povo de Israel, do povo judeu, era considerado gentio. Então todas as nações, todas as raças ali que não fossem judeus eram chamados de gentios. E Paulo fala então que Cristo crucificado era escândalo para os judeus e era loucura para os gentios. Por que a palavra da cruz era escândalo para os judeus? Porque os judeus eles seguiam as leis, como nós falamos. E na lei estava escrito o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Em Gálatas 3:13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, né, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus ele foi crucificado no madeiro, contrariando a lei dos judeus. Ele se tornou maldição por nós, porque segundo a lei, quem fosse para o madeiro, quem fosse pendurado, crucificado, morto daquela forma, seria maldito. Então Jesus se fez maldito por cada um de nós. Então se tornou um escândalo. Como assim? Um homem que vai para a cruz para nos salvar? Não, ele é maldito, ele fez coisas horríveis, é um pecado repugnante que ele cometeu e ele mereceu ser morto e ser morto na cruz. Então se tornou um escândalo para os judeus, porque a lei deles dizia isso: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Imagina,
alguém dizer que é o Salvador, que é o Rei, que é o Senhor, que é o Messias, e ele vai e acontece com ele contrário ao que está escrito na lei do seu povo. Então Deus, ele contraria o homem mesmo. Eu vejo a cada dia que Deus vai na contramão do sistema, Deus vai na contramão dos pensamentos humanos, Deus vai muitas vezes na contramão dos conceitos e preconceitos humanos. Quando o homem pensa que Deus deve agir de um jeito, Deus não está limitado a uma caixinha, Deus não está limitado àquilo que o homem acha, aquilo que o homem pensa, aquilo que o ser humano diz que tem que ser. Deus, ele vai além. Deus não está limitado. Então nós vemos isso, né, acontecendo e mostrando para nós o que Paulo enfrentou. Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que foi uma loucura para os gentios? Porque os gentios, segundo a gente lê um pouco sobre eles viviam buscando glória própria. Os gentios viviam buscando bens materiais, coisas materiais. Então falar de valores eternos para os gentios não ia entender nada. E Jesus, no capítulo 6 de Mateus, 31 a 33, fala da gente não ficar preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir. E Jesus fala, porque estas coisas os gentios procuram, né? Então era um povo materialista. Então é nesse contexto aí, desse público, que Paulo fala essas questões para a gente sobre loucura, sobre sabedoria, né? E onde ele traça então esse paralelo sobre loucura e sobre sabedoria. E aí eu te pergunto, você é louco? Eu sou louca por amor a Cristo. E nós devemos ser realmente loucos, porque as coisas de Deus são loucura para o mundo, mas para nós a sabedoria, né? São valores opostos, mas que trazem um significado e uma diferença muito grande em nossas vidas. Na cruz, Deus realizou a maior loucura que a humanidade pôde conhecer. Por quê? Para os romanos, Jesus foi crucificado como um rebelde, como um subversivo que ameaçava a ordem política. Para os romanos, Jesus não passou de um desordeiro, né? Alguém que estava fazendo bagunça, que estava perturbando a ordem, que estava transgredindo as leis, que estava ultrapassando os limites, que não obedecia ao governo romano, né? Então, para os romanos, Jesus foi isso tudo de ruim. Para os judeus, Jesus foi uma ameaça para o templo, e por ter enfrentado os judeus e subvertido as leis judaicas, ou seja, tanto para os romanos quanto para os judeus, Jesus era um subversivo, né? Interessante como eles atribuíram a Jesus. Para nós Jesus era o Messias, para nós Jesus é o Rei, para nós Jesus é o Senhor. Mas para os romanos ele era subversivo porque ele ameaçava a ordem política, ele era rebelde. Para os judeus, Jesus ameaçava as ordenanças do templo e Jesus também não obedecia, ele era subversivo às leis judaicas. Mas Paulo fala isso pra gente, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E eu fico pensando que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, demonstrou-se uma coisa de louco, né? Quando eu era adolescente, uma vez eu fiz uma pergunta ao meu pastor, eu tinha uns 14 anos, e eu falei para ele, nós estávamos aprendendo coisas da teologia naquela época, 14, 15 anos, né? E ele estava falando sobre os atributos naturais de Deus. E ele falava, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Quando ele falou que Deus é onipotente, explicou que Deus pode todas as coisas que ele quiser. Eu falei, bem, pastor, se Deus pode todas as coisas, por que ele não tinha um meio de salvar a humanidade sem que fosse colocando Jesus para morrer na cruz? Porque na minha cabeça de adolescente, de criança, eu não entendia isso. Se ele pode todas as coisas, ele poderia salvar a humanidade sem que o filho dele
tivesse que morrer numa cruz. E a gente não entendia as outras questões, né, política, as outras questões de religiões que envolviam os povos ali onde Jesus estava inserido, onde Jesus nasceu, onde ele cresceu, o povo que estava em volta dele ali, as culturas com as quais Jesus iria conviver, né? E o pastor então falou para mim naquele dia, olha só, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí confundiu minha cabeça mais ainda. Eu falei, ué, que doideira é essa? Então tem que derramar sangue, tem que morrer, tem que sofrer para que outros possam viver? Eu na minha cabeça não entendi. Agora pensem só, aqueles povos ali, né? Para quem Paulo estava pregando, entender essas coisas. Os judeus buscando sabedoria, buscando conhecimento. A gente vê que os grandes pensadores eram gregos, filósofos gregos, né? Eles vinham da Grécia, eles tinham uma sabedoria tremenda. Eu gosto de ler, né, textos, frases, conceitos de alguns filósofos, de alguns pensadores, né? Um deles disse que o amor é a maior loucura de um sábio, é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. Por isso que nós falamos no início que as coisas de Deus são loucura, mas é na cruz do Calvário que Deus demonstrou essa maior loucura que foi o amor. E é por isso que eu gosto dessa frase, que o amor é a única sabedoria de um tolo e a única loucura de um sábio. Ou seja, para amar como Deus amou, para amar a ponto de entregar seu próprio filho, tem que haver uma loucura, uma insanidade nisso. Por isso é que eu pergunto, você é louco? Eu sou louco, eu acho que muitas vezes eu brinco que parece que Deus é mais louco que nós, porque ele, sendo grande em poder, tremendo em sabedoria, tendo toda a força do universo, podendo fazer tudo, né? Ele agradou a Deus entregar seu filho para morrer na cruz por cada um de nós. Isso é uma grande loucura. Mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É interessante a gente ver, né, por que o evangelho é loucura para o mundo. Algumas curiosidades nós separamos aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Você imagina, para esse povo romano, tinha preocupação com controle político, com domínio, com posse de terras, com dominação. Os judeus, preocupados com sinais, ver manifestação de grandezas, de maravilhas, do poder de Deus. Os gregos buscando sabedoria, buscando conhecimento. E os gentios, todos os povos fora do judaísmo de um modo geral, buscando o engrandecimento próprio, a glória própria, buscando só coisas materiais. Então é difícil para eles entenderem a loucura que era o evangelho. E o evangelho a gente vê, né? Mortos ressuscitavam, olha que coisa de louco. Alguém já morreu, acabou, né? Mas Jesus, que é a própria vida, pôde trazer a vida àqueles que já haviam morrido. Como nós vemos ele ressuscitando, né, o filho da viúva, ressuscitando Lázaro, trazendo esperança, trazendo alegria para quem já tinha perdido seus entes queridos, né? Trazendo de volta a alegria e por fim ele mesmo ressuscitando. E isso foi uma loucura tão grande que Jesus foi vítima de fraudadores, vejam bem. Por ele ter ressuscitado, os soldados romanos começaram, né, a querer subornar as pessoas para que elas se calassem e não falassem da ressurreição de Jesus, porque se as pessoas soubessem que realmente o que aquele homem pregou aconteceu, ia fazer o maior estardalhaço, ia fazer uma revolução no meio deles. Então até hoje nós vemos também pessoas que tentam calar os outros para que não manifestem aquilo que vem da parte de Deus. E aí fica uma reflexão para nós que Jesus disse, se esses se calarem, as pedras clamarão.
Ou seja, nós não podemos deixar que pedras, que as coisas desse mundo sem sentido, clamem em nosso lugar, tenham uma influência maior do que a influência do Evangelho. E nós vemos isso no sentido de nós sermos luz, isso é loucura, de nós estarmos onde as pessoas falam, não, você não deveria estar ali. E aí veio uma pergunta, uma reflexão do Espírito Santo ao meu coração. Que efeito tem a luz se você colocar uma lâmpada para iluminar onde já tem outras lâmpadas acesas? Trazendo para os nossos dias, como que você vai ser luz dentro de um templo, dentro de uma igreja? Pelo contrário, você tem que ser luz onde tem trevas. Você tem que estar onde as trevas estão dominando. Não quer dizer com isso que você vai fazer o que eles fazem de errado, mas você tem que exercer o seu papel de ser luz em meio às trevas. E Jesus falou, ninguém acende uma candeia e enfia para debaixo da cama. Pelo contrário, quando a gente acende uma lâmpada, quando a gente acende uma candeia, a gente coloca no alto para que ela possa então trazer luz. E isso é loucura para muita gente, porque Deus vai nos pegar a fim de manifestarmos a sua luz e nos colocar nos lugares mais improváveis. Isto é loucura. Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Jesus era a luz do mundo, mas o que fizeram com a luz do mundo? Colocaram ele no alto de uma cruz. Mas eu vejo hoje que a cruz foi o lugar perfeito para Deus manifestar a sua sabedoria e para Deus mostrar ao homem o quanto o homem está errado a respeito dos conceitos que Deus tem, o que Deus pensa para a humanidade. Talvez se Jesus morresse de outra forma, fico eu pensando assim, né? Não teria repercutido, não teria feito tanto efeito, não teria chegado à proporção que chegou, como se ele tivesse morrido, né, de uma outra forma a não ser na cruz. Então a cruz realmente foi assim a loucura para o homem, mas foi a sabedoria de Deus. E ali Deus estava dizendo para o homem que o homem, por mais sábio que fosse, não tem o domínio sobre nada. Deus domina sobre tudo. E nós vemos então a soberana vontade de Deus expressa naquela loucura que foi a cruz. Porque Deus, ele como soberano, ele faz o que quer, da maneira que quiser, usando quem ele quer, as condições que quiser, as estratégias que estiverem no coração dele. Deus é Deus e não precisa da opinião do homem para decidir nada. Deus faz da forma que ele quiser e ele escolheu que fosse assim. Então, embora os gregos não entendessem, porque eles buscavam conhecer tudo pela razão, tudo passava pelo racional, né? Os judeus passavam por aquilo que os olhos estavam vendo, mas desde que se ajustassem de acordo com as leis deles. Os gentios provavelmente procuravam em Jesus alguém que pudesse resolver os seus problemas materiais, as suas dificuldades, as suas necessidades, e ele vem falando então para os gentios que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Vejam bem então como que as coisas de Deus são diferentes. Como que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem? Vai na contramão da sabedoria do homem. É um absurdo também a gente ver a sabedoria de Deus quando a gente vê na sua palavra uma criança com seu lanchinho alimentando multidões. Olha só, Jesus era alguém louco? Jesus estava ali pregando já há um tempão, parece uma responsabilidade, né? E passou da hora. E as pessoas estavam com fome depois de horas e horas ouvindo a sua mensagem, ouvindo a sua pregação. E diz a Bíblia que já era tarde e as pessoas tinham fome. E Jesus perguntou para os seus discípulos, o que vocês têm aí para comer? E um deles falou, Senhor, já é tarde para a gente ir na cidade ainda buscar pão para voltar para alimentar essa multidão. Jesus então pergunta, o que vocês têm aí? Sabe o que eles tinham? Um lanchinho de uma criança, 5 pães e 2 peixinhos.
E Jesus então pega o lanchinho de uma criança, olha que doideira. Ele pega o lanchinho de uma criança, ele abençoa, ele manda os seus discípulos partirem e com o lanchinho de uma criança ele alimentou uma multidão. Aleluia! As coisas de Deus são assim, ele pega as coisas pequenas e ele transforma em coisas grandes. Ele pega as coisas absurdas e faz coisas maravilhosas. Isso é uma loucura que muita gente não entende. Ele pega o servo e ele fala que o servo é maior no seu reino. E ele pega aqueles que se acham, né? Como diz na palavra, que ele pega os loucos na sua estultícia, na sua loucura, na sua insanidade. Porque ele não vê como o homem vê. O olhar de Jesus, o olhar de Deus para o homem vai além daquilo que os homens podem ver ou além daquilo que a capacidade humana possa alcançar. É uma loucura para o mundo a gente ver pescadores, né, que foram levantados por Jesus falando com a autoridade do país de igual para igual. No livro de Atos é a maior loucura. Homens sem instrução, homens sem poder socioeconômico, homens sem poder aquisitivo, homens sem bens materiais falando para autoridades do país. E aí a gente vê e traz para os nossos dias o que muita gente pensa, que poder e autoridade são duas coisas que andam juntos, não tem nada a ver. Muita gente tem poder, muita gente tem posses, muitas pessoas têm condições, mas não têm autoridade diante de Deus. Esses homens, eles não tinham bens materiais, mas eles eram dotados da autoridade que vem do alto. Né? E Jesus falou para ele: eis que eu vos dou poder. Eles não tinham poder humano, mas tinham o poder de Deus. Eles eram fracos na sua carne, mas eles eram fortes em espírito. Eles não tinham sabedoria humana, conhecimento humano, eles não tinham inteligência da terra, mas eles tinham a sabedoria de Deus. E 1 João 2,27, se eu não me engano, diz que vocês não necessitam de que alguém vos ensine nada, porque vocês têm a unção do Santo e vocês sabem tudo. Sabem tudo. Então quem tem Jesus não tem dificuldade para resolver nada. Quem tem Jesus não tem dificuldade para resolver problemas, porque tem a sabedoria do alto. Não é questão de inteligência, conhecimento da terra, mas sabedoria que vem do alto, que vem do céu. Então isso é uma loucura. Nós vemos no livro de Atos, no capítulo 2, alguns galileus, né? Homens da Galiléia pregando para várias etnias. E eles entendendo tudo na sua própria língua. Que coisa de louco! Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas. Mas como se tratava, né, do Pentecoste, de uma festa anual, e essa festa reunia pessoas de várias nações, os homens, os servos de Jesus eram galileus. Eles não estavam acostumados, eles não tinham o dom, eles não sabiam falar outros idiomas, outras línguas, eles falavam na sua própria língua e cada um, mesmo sendo de outra nação, entendiam na sua própria língua. Aleluia! Isso é poder de Deus. É loucura para quem está perecendo. Começam a falar umas línguas estranhas e cada um escuta no seu próprio idioma. Isso é coisa de louco. Então as pessoas não conseguem entender. Como a gente estava lendo, pesquisando, se você falar sobre o livro de Atos para alguns universitários, eles vão achar que você está com uma insanidade mental muito grande. E ainda hoje tem coisas que os homens e as mulheres dessa terra não entendem, porque não passam pela explicação do intelecto humano, mas passa pela explicação da sabedoria de Deus e dos pensamentos de Deus. Né? Nós temos a mente de Cristo. Então quem tem a mente de Cristo não pode ficar bitolado, não pode limitar Deus, não pode dizer Deus não pode fazer isso, ou Deus só pode fazer desse jeito. Quem sou eu? Quem é você para limitar Deus? Quem somos nós para apontar e para dizer não pode ser usado por Deus assim? Você não sabe nada, você não pode nada e você não entende nada. Você está procurando ser sábio segundo o conhecimento humano, mas eu quero te chamar nesse dia para você conhecer, buscar
buscar e conhecer a sabedoria de Cristo, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, para que de fato você seja sábio. Interessante que nós vemos, né? Jesus transformando a água em vinho. Que coisa esquisita, né? O Filho de Deus vem e o primeiro milagre dele é realizado num casamento, e ali naquele casamento ele transforma a água em vinho. Muito estranho isso. E a gente se esquece que Jesus não era um ET. Ele era filho de Deus, mas ele vivia uma vida normal. Jesus participava de casamento, Jesus participava das festas. E nós temos que entender a Bíblia que antes dela ser um livro espiritual, é um livro que conta a história de um povo. É um livro que fala da cultura de um povo. Por isso que Paulo ele era estratégico, ele conhecia as culturas de todos os seus públicos, de todos aqueles que estavam ouvindo a sua pregação. Então Jesus também, por ser filho de Deus, por ser sábio, por ter a sabedoria de Deus, ele sabia muito bem como lidar com aquelas pessoas, né? E ali então, naquele casamento, eu imagino que ali tivessem as músicas normais da cultura, ali tinha todo um acontecimento que envolvia cultura do povo judeu, né? E Jesus se insere ali naquela cultura, e quando acabou o vinho, ele vai e faz o seu primeiro milagre num casamento, transformando a água em vinho. Nós não vamos entrar em outras questões aqui sobre a questão do vinho, porque o nosso foco hoje é sobre loucura e sabedoria. Mas ali estava uma loucura, o Filho de Deus, né, transformando a água em vinho. Isso não é loucura para você? Nós vemos também a loucura, nós já falamos sobre isso, Jesus se fazendo homem e morrendo numa cruz como homem, ou seja, o próprio Deus tomando a forma humana e se humilhando a tal ponto de morrer numa cruz. Imagina isso para um grego, né, que idolatrava, que tinha vários deuses, um deus para cada coisa, um deus da agricultura, um deus da chuva, um deus do sol, um deus do solo, um deus da saúde, né? E imagina para um judeu entender que o próprio Deus se fez homem, olha que humilhação, o próprio Deus se fez homem e foi morrer ainda numa cruz, isso é doideira. Os judeus zombaram até os últimos instantes. Tu és rei dos judeus? Não era um rei assim que eles estavam esperando. Peraí, esse cara é louco. Por isso que acharam que ele era um rebelde subversivo. Nós estamos esperando o Messias, um rei político que vai nos libertar do poder de Roma. Nós estamos aqui sobre a opressão de Roma. Na nossa lei está escrito que o nosso Messias será o nosso libertador. Aí vem esse maluco dizendo que é o Filho de Deus. Olha só que afronta, né? Eles eram monoteístas. Então, quando Jesus disse que era o Filho de Deus, para os judeus foi uma afronta terrível, porque eles não conseguiam entender Deus se revelando num homem, né? E agindo esse homem como o próprio Deus. Eles só acreditavam num Deus, então por isso eles não acreditavam em Jesus. Então imagina a cabeça dessas pessoas entenderem Jesus morrendo na cruz do Calvário. Loucura! Loucura, porque os gregos queriam que ele agisse como um Deus fenomenal, como um Deus que fizesse sinais, como um Deus que fizesse maravilhas, mas de repente esse que se apresentou como Deus, que se apresentou como rei, que se apresentou como salvador da pátria, estava ali morrendo na cruz do Calvário. Então isso é inaceitável, é loucura. E nós vemos hoje Jesus sendo loucura para muita gente, como eu falei, né? Como pode você ser sendo serva de Deus fazendo isso? Como pode você ser serva de Deus frequentando tal lugar? Olha só, Jesus frequentava todos os lugares, mas ele não compactuava com aquilo de errado que as pessoas estavam fazendo. Eu posso estar em todos os lugares? Posso. Nem tudo me convém? Não.
mas isso não me impede de viver como pessoa normal. Isso é uma loucura para muita gente que não entende o evangelho como tem que ser entendido. Como nós falamos, Jesus veio para um povo, né, que vivia num contexto de várias nacionalidades, de várias etnias ao redor, e Jesus sempre ali contextualizado. E Paulo, como grande pregador do Novo Testamento, primeiro missionário do Novo Testamento, também um homem muito entendido que sabia como se colocar em todas as situações. Então, a nossa pergunta: louco? Você é louco? Eu sou louca, sim, de acordo com o que a Bíblia está dizendo aqui. Eu digo com todo orgulho: eu sou louca, porque eu escolhi a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia! A sabedoria de Deus, ela vai na contramão da sabedoria humana. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, é loucura para os gregos, né? É escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E nós não abrimos mão dessa loucura. Nós queremos morrer loucos por Jesus, né? Onde Ele quiser nos levar, o que Ele quiser fazer de nós, nós estamos aqui para fazer a obra dele. Uma experiência que eu gostaria de relatar para vocês, que foi uma das grandes experiências que eu vivi na minha vida. Nós fazíamos trabalho com crianças, né, numa comunidade carente ali em Niterói, no bairro de Fátima. Nós temos muitos amigos ali que nos acompanham. E uma senhora que me ajudava muito no trabalho com as crianças, sempre dando biscoito, bala, refrigerante. Ela tinha um trailer na entrada de nossa rua, onde nós desenvolvíamos o trabalho com as crianças. E ali naquele trailer, claro, ela não era cristã, vendia de tudo, né? Bebidas, alcoólicos, coisa e tal. E um dia ela virou para mim e falou assim: escuta, um dia eu gostaria que você viesse fazer uma oração aqui no meu trailer. Será que você poderia fazer isso? E eu disse para ela assim: com certeza, eu vou. Se você marcar, eu vou. E eu cheguei então para os que estavam nos acompanhando e perguntei: vocês gostariam de ir comigo? Eu tenho que fazer um culto ali naquele trailer. E interessante que muitos cristãos passavam ali naquele instante, naquele momento, e balançavam a cabeça como quem diz assim: tá doida, essa mulher tá maluca, vir fazer um culto num trailer, né? Na passagem da rua, onde tem gente bebendo, onde tem gente fumando, onde tem gente que não serve a Deus, ali é um lugar inadequado. Mas eu te faço a pergunta: será que Jesus iria naquele lugar? E eu te digo sem medo de errar que Jesus iria. Então, se Jesus iria, eu também vou. Se Jesus fosse em qualquer lugar, eu vou, porque o meu rei iria. E Jesus estava em todos os lugares. Então, Jesus, ele pregou nos templos. Nós vamos estar, se nós somos chamados. Jesus pregou em praças públicas, nós vamos pregar. Jesus pregou em eventos culturais, nós vamos pregar. Jesus estava em festas seculares, nós vamos estar. Então, se a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Onde nós tivermos que ir para pregar essa palavra, que é loucura para muitos, nós vamos estar. E ainda que nos chamem de louco, eu não me importo se Jesus for glorificado através dessa loucura, e tem sido assim, nós continuaremos para a glória de Deus. E ali naquele trailer nós fizemos um culto, nós alcançamos vidas, e no final uma pessoa totalmente embriagada chegou até nós e pediu para que nós fizéssemos uma oração, e ali se entregou a Cristo. Pouco tempo depois, eu soube que aquele homem morreu. Quando eu fui procurar saber, para ver se a gente poderia fazer uma visita, saber das necessidades dele, eu soube que ele partiu. E eu glorifico a Deus, porque a nossa loucura resultou na salvação de uma alma. E a palavra de Deus diz que o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Aos olhos humanos, talvez ali eu cometi uma loucura fazendo um culto num trailer, onde estavam bebendo, onde estavam fumando, e poucos metros ali daquele trailer estava funcionando uma boca de fumo, tinha tráfico de drogas, e quem estava lá na boca de fumo estava ouvindo a pregação que nós estávamos fazendo e o culto que nós fizemos ali naquele trailer. Então, o que ganha a alma, sábio é. Se a sabedoria de Deus ela é oposta à sabedoria do homem, e se muitas vezes a loucura do homem é a sabedoria de Deus,
nós abrimos mão da sabedoria humana e nós continuamos desejando e querendo ser loucos, loucos com essa loucura de Deus que ultrapassa a mediocridade do pensamento humano e vai além, por amor a uma vida, por amor a muitas vidas e por amor ao ser humano. 1 Coríntios 4:10 nos diz o seguinte: nós somos loucos por causa de Cristo, todavia vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes, vós sois respeitados, contudo nós somos desprezados. Glória a Deus, aleluia. Quando eu li esse texto, é algo que confortou o nosso coração, porque o apóstolo Paulo, ele é contundente e ele vai ali em cima da arrogância, da prepotência daqueles homens, e ele fala: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Então é o seguinte, se você se acha sábio e quer continuar fazendo do seu jeito, pregando do seu jeito, amém, nós somos livres em Cristo e cada um é único e exclusivo, mas nós não temos o direito de julgar aqueles que têm um chamado diferenciado. Nós não temos o direito de julgar aqueles que têm um chamado para estar no meio dos surfistas, aqueles que têm um chamado para estar no meio da turma do hip hop, aqueles que têm um chamado para estar no meio dos roqueiros. Não, você não pode ir lá porque você não pode andar no conselho dos ímpios e nem andar na roda dos escarnecedores. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que ela quer dizer, porque então se fosse assim, nosso Cristo, nosso Rei, ele esteve na roda dos escarnecedores, mas ele esteve no meio dos perdidos para poder buscá-los e salvá-los. E Jesus disse: eu não vim a este mundo para buscar os sãos, mas para buscar os pecadores, porque aquele que está são não precisa de médico. Olha só, mais uma vez, nós falamos da luz, que a luz não tem efeito nenhum se for para iluminar onde tem um monte de lâmpada, mas a luz só cumpre seu efeito, sua função se for nas trevas. Então o apóstolo Paulo, ele vai em cima dos coríntios, do povo de Corinto, né? Dos irmãos da igreja de Corinto, ele fala: nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Então cada um fique na sua. Aquele que come carne não julgue o que não come, e aquele que come legumes não julga aquele que come, porque cada um vai dar conta de si a Deus. Mas se me perguntarem: você é louca? Eu digo: eu sou louca por amor a Cristo, e a palavra me diz, o apóstolo diz: nós somos loucos. E com o apóstolo Paulo eu digo: eu sou louca. Quer continuar falando que eu sou louca? Pode falar à vontade, porque eu tenho prazer de ser louca por Cristo, por amor às almas que estão perdidas. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vocês são fortes. E tem muitos cristãos que se acham, né, os tais: aí eu não piso naquele lugar, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Eu estou aqui dentro da igreja, eu faço a obra, eu sou obreiro, eu faço e aconteço, eu prego o nome de Jesus, eu tenho dons, eu falo em outras línguas. Aí Jesus, no dia que ele voltar, vai dizer assim: louco, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E muitos vão dizer para Jesus: mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu falei em teu nome, eu profetizei em teu nome. E Jesus diz assim: eu nunca vos conheci. Então o fato de estar dentro de uma igreja, o fato de estar com uma Bíblia debaixo do braço, o fato de ter dons, o fato de estar exercendo o ministério dentro da igreja não quer dizer nada. Mas simplesmente se nós estamos cumprindo o nosso papel aqui na terra, principalmente com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados, dando roupa a quem precisa, alimentando quem tem necessidade, acolhendo quem tem necessidade, né? Sendo hospitaleiros. Então vocês são fortes e nós somos fracos. Se as pessoas quiserem nos ter como fracos, por nós estarmos em lugares onde pessoas não imaginam ser o correto, que continuem pensando desse jeito, porque como Paulo eu digo: mas nós somos fracos
por causa de Cristo. E por nós sermos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Eu não tenho nada, mas Ele é tudo em mim. E é tudo dele, por Ele e para Ele. Então, se alguém falar, fale para a glória dele. Se alguém tiver bens, que administre bem para a glória dele. Se alguém tiver que ser luz, que seja luz em todos os lugares onde houver trevas e não onde você gostaria de brilhar. Eu não brilho onde eu quero, eu brilho onde Deus me coloca. E tem sido assim, loucura para muitos, mas sabedoria da parte de Deus. Vós sois respeitados com tudo e nós somos desprezados, não tem problema. Muitos acham que o respeito está no fato de estar em locais onde é politicamente correto, mas nós estamos onde Deus nos colocou. O apóstolo Paulo, concluindo, disse: fiz-me de tudo para ganhar a todos. Fiz-me de judeus para os judeus, de gregos para os gregos, de loucos para os loucos e de sábios para os sábios. Fiz-me de tudo para alcançar a todos. É loucura? Que assim seja, mas continue